à pressão do governo, em meio à pressão do Congresso, o governo federal se comprometeu, vamos ver o quê? Se comprometeu a elaborar um cronograma para pagamento de emenda parlamentar. É só sobre isso que se fala. O calendário havia sido inserido pelos parlamentares no orçamento desse ano, mas foi vetado pelo presidente Lula. A conta assim não chega. O acordo prevê, então, vamos ver esse acordo aí, porque estava todo mundo sorrindo. Vamos ver. O acordo prevê a liberação das emendas. Vamos fazer o seguinte, espera um pouquinho. Alemão, põe aquela foto de todo mundo sorrindo. Eu vou ler agora o acordo, põe a foto do pessoal sorrindo, e aí eu vou ler essa segunda parte. Tá no ponto? Deixa essa foto aí, legal, isso. E eu vou lendo. O acordo prevê a liberação das emendas até o dia 30 de junho. Olha lá, agora bota. Vou repetir, olha lá, olha a foto, vai aproximando a foto. O acordo prevê a liberação das emendas até o dia 30 de junho, que é a data limite para o pagamento antes do período eleitoral. Ai, o pessoal ficou contente, aí. O anúncio do cumprimento do cronograma foi feito ontem pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Vamos ouvir, então, o que ele disse. Vai você, Padilha. Reafirmamos para os membros da CMO que o governo vai construir um cronograma de execução das emendas, né, ao longo do ano, como a gente sempre faz, e que quer estabelecer a prioridade absoluta, né, do empenho e pagamento desses valores da saúde, da assistência social, repasse fundo a fundo, fruto de emendas individuais ou emendas de bancada, no calendário, né, eleitoral, para que permita o repasse desses recursos até a data limite da vedação do calendário eleitoral, que é o dia 30 de junho. Diogo da Luz, eu estou pensando que ele ia anunciar um cronograma de votação de projetos importantes para a sociedade brasileira. Ele está anunciando aí o cronograma de pagamento de emenda parlamentar, que é quase uma extorsão, quase uma chantagem. Se não pagar, o Congresso não anda. E eu senti um certo constrangimento. Ou seja, você está anunciando um acordo para que o Congresso comece a trabalhar. Então, essa articulação não está indo bem. Nem um pouco. O presidente teria que usar o seu carisma. A eleição foi apertada, foi pau a pau, mas mesmo assim ele ganhou a eleição. Em vez de ficar viajando para o mundo inteiro, ele deveria cuidar mais dessa articulação. Porque quem está pagando é o contribuinte. É dinheiro do bolso do contribuinte que está pagando essa farra de emenda parlamentar. Ah, mas é dinheiro público. Bom, mas é dinheiro público que não vai para uma prioridade da administração. É dinheiro público que vai para a necessidade político-partidária, regional, paroquial, bairrista daquele parlamentar. Então, não sei que está todo mundo rindo tanto. Estão rindo da nossa cara. E tem um problema a mais aí, Cabeça. Isso é criar a bagunça total da divisão dos três poderes. Porque a ideia de divisão é que, nesse caso, o Congresso faz o orçamento, ele discute muito e o orçamento é do Congresso, não é do Executivo. Aí ele entrega para o Executivo, cujo nome já diz, executar. Então, não deve haver emenda nenhuma. A gente precisa lembrar que começaram a aparecer as emendas com a Constituição de 88, como forma de facilitar a votação da Constituição, estabeleceram um brinde, vamos dizer, para os deputados poderem distribuir algum dinheiro nos seus redutos eleitorais. Era um valor relativamente pequeno. Aí gostaram disso e foram avançando de tempos em tempos um pouquinho mais. E cada vez que o governo executivo se enfraquecesse um pouco, a tendência de criar mais emendas aumentava. Então o que a gente precisa trabalhar agora é acabar com as emendas, voltar ao princípio lógico. O Congresso elabora o orçamento e o Executivo executa como o Congresso determinou. Aí a coisa funcionaria melhor sem tanta barganha assim. Deise Chocari, o nosso legislativo quer ser executivo. Então nós estamos tendo 513 presidentes da República executando o orçamento dentro das suas paróquias eleitorais, seu interesse. O judiciário está legislando, já que o legislativo não faz, o judiciário, em vez de decidir, cria, inova dentro da legislação e da Constituição. E o presidente fica viajando, ele acho que é ministro das Relações Exteriores. Então, qual é não sei se você já viu, eu não conheço um outro modelo político que funcione dessa maneira no Brasil, com esse volume de emenda parlamentar. Normalmente já existem as emendas impositivas. O orçamento já tem ali o que cada deputado pode distribuir.
Agora, além disso, fica esse jogo, essa chantagem. Esse modelo não está funcionando na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa. É um modelo brasileiro. Então eu pergunto, pode colocar a foto dos deputados sorrindo, por favor, de novo? Coloca aquela foto, estava todo mundo com positivo, para a gente poder. É importante, então, tem que gastar tanto assim para que a gente possa ter uma imagem tão feliz como essa. Olha lá, que bonitinho e tal. A estátua tá com a mão na cintura, irritada, né? É isso que você quis dizer, né? Tá com a mão assim, bonito, hein? Não tá? Deise. Nossa, essa leitura da Mônica foi maravilhosa, né? Olha lá, a estátua lá. Ó, a República olhando, Bonito, hein? Olha lá. Nossa, mãe, maravilhoso, Mônica. Então, Capês, essa liberação de emendas exagerada aí, ela começou, a liberação de emendas da forma como a gente conhece hoje, ela começou um pouquinho mais ali no governo Michel Temer, né? E aí o Bolsonaro veio com um orçamento secreto e o Lula não conseguiu controlar isso e às vezes parece que nem quer, né? Mas a gente que cobre política, assim, há bastante tempo, uma coisa que eu fico pensando, assim, no último governo Jair Bolsonaro, a gente discutia muito uma pauta de costumes, né? Então, todo dia era alguma frase do presidente, era muito nessa pauta. E no governo Lula a gente só está falando de emenda, só está falando de liberação de dinheiro, de negociata. Eu lembro que foi no meu pós-doutorado, antes do Lula assumir, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o Congresso Nacional e acabei escrevendo um livro sobre tudo isso. E a última página do livro eu falava isso, que se Bolsonaro se reelegesse presidente da República, a gente ia continuar pensando e afirmando todos os dias que guerra é paz, porque era isso que ele fazia o dia inteiro, né? E que se o Lula vencesse, a gente ia começar a achar que o mensalão tinha sido só uma nota de rodapé na história. Isso está num livro, sei lá, o Lula nem tinha sido reeleito, não lembro que ano é esse livro aí. Mas a gente, como o legal da análise fria, né, Mônica? Como a gente vê as coisas acontecendo exatamente do jeito que são, como diz o Creomar, né? A realidade é um muro intransponível. E eu duvido que esse governo consiga afrouxar isso ou diminuir essa liberação de emendas, porque cada vez eles querem mais. E aí, só para concluir, não me estender muito, olha que curioso, né? Aí como a gente vê algumas teorias da conspiração, as pessoas falando em impeachment do presidente Lula, mas tem liberação de emenda até 30 de junho. Eles estão felizinhos aí que vai ter dinheiro para eles estão pensando na reeleição. Não querem saber se o presidente vai estar lá ou não vai estar lá. Eles querem saber o seguinte, você vai liberar a emenda? Você falou do Holocausto, não sei o que, não. Você vai liberar a emenda? Vai. Então tá bom, então você continua aqui. E é isso que a gente está vendo. Eu acho que isso só termina com uma reforma política e a gente não vai ver reforma política. Então, durante os próximos 3 anos, a gente vai continuar falando desse absurdo que é essa liberação de emendas. Mônica Rosenberg, o presidente foi lá, fez uma fala para lá de infeliz. Comparou a reação de Israel ao Holocausto de Hitler. Ainda disse que os judeus que estão lá, os meninos que estão combatendo o Hamas, são nazistas, hitleristas, executando como ocorreu com o povo judeu. Uma frase ofensiva. Você pode criticar, nós criticamos aqui já, bombardeio de Israel, no meu modo de entender, é inadequado operacionalmente, e se houver crimes de guerra, eles serão responsabilizados depois. Mas falar de Holocausto, Hitler... Aí o que acontece? Ele dá essa escorregada, porque dá aquele arroubo, vou falar o que eu sinto, é o que está dentro de mim, vou me expressar. Aí ele fala, muito bem, isso, claro, a oposição aproveita. Na política e na vida... Hoje em dia, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Qualquer frasezinha mal colocada, aquilo é explorado, recortado. Ainda mais do presidente da República. Aí, como ele falou isso e a oposição aproveitou, ele se enfraqueceu um pouco. Aí chama... Cada vez que ele fala alguma bobagem ou alguma coisa que possa comprometê-lo, a conta vai ficando mais cara. Nós temos que pagar por isso? Nós temos que pagar não só financeiramente, como moralmente a nível internacional. Eu me lembro quando o Bolsonaro era presidente, houve um desgaste internacional da nossa diplomacia e todo mundo dizia... O Lula precisa voltar para reconstruir a imagem do Brasil internacionalmente, está um problema. E quando, na época da campanha, já se dizia que Lula e Alckmin iam formar uma dupla onde Lula ia reconstruir, então ele ia viajar, ele ia ser uma rainha da Inglaterra, viajando, falando com os chefes de Estado internacionais, e Alckmin seria o gestor, ele ia tocar aqui dentro do Brasil, fazer essas articulações todas. O que aconteceu? Só piorou. O Brasil, que poderia hoje estar numa posição de estar participando de uma negociação de paz na região de Israel e Gaza, poderia estar liderando o processo de paz, poderia estar liderando um processo de paz na Ucrânia. Nós estamos nos transformando no anti-Brasil.
Em vez de ser aquele país que era neutro, um país onde internamente os povos todos se entendem, não tem outro país onde árabes e judeus se entendam tão bem quanto no Brasil. Tinha um potencial para ser, assim, o cabeça desse movimento. Em vez disso, Lula sai falando esses absurdos e está nos tirando desse lugar. Então, nem ele está cumprindo o papel que se esperava dele, de voltar a colocar o Brasil num lugar de grandeza diplomática, e nem ele está fazendo internamente o que ele poderia estar fazendo, que é essa articulação que ele faz tão bem. E aí fica o brasileiro nesse cabo de guerra entre executivo e legislativo, em busca de mais dinheiro e de mais recursos. João Belucci, por gentileza, Alemão, você poderia colocar novamente a foto do pessoal sorrindo aqui só mais uma vez, por favor, para eu poder perguntar para o João Belucci. Foi uma reunião que se discutiu, claro, o cronograma de pagamento de emenda parlamentar. Ou seja, começar a executar aqueles 60 bilhões, pelo menos até o começo de junho, não é? Eram 16 bilhões, para inicialmente foram vetados 5, eram 11 bilhões. Então, eu pergunto para você, no aguardo da imagem, eu pergunto para você, olhando a imagem que ainda não apareceu, você acha que a reunião foi bem sucedida? Não, enquanto isso, a imagem pode aparecer. Tá com cara que foi bem sucedido. E tá até o prefeito lá de Recife, não tá? O Campos ali, eu vi ele no cantinho da foto. Tem algumas pessoas que não têm muita relação com o parlamento. Mas na prática já se opera o presidencialismo. Olha lá, eu vou então refazer minha pergunta. Ali, a reunião que pediu para pagar os 16 bilhões de emendas parlamentares. Essa reunião, olhando essa foto com a justiça ali, com a estátua, olhando para eles, bonito, hein? Foi bem sucedida? Por favor, olhando essa foto aqui, todo mundo feliz, alegre. Em termos de interesses deles, foi bem sucedida. Já dos nossos, como os pagadores dessa história toda, não me parece. Eu vejo que na prática já se opera esse semipresidencialismo, né, com o Congresso cada vez mais forte. Eu não enxergo o Lula como esse grande articulador, como se fala. Devemos lembrar a questão do mensalão, outras formas, né, que vários projetos foram aprovados. Não vejo essa grande articulação no Lula. E também é natural que muita gente ficou surpresa, mas a volta do Lula fez a gente descobrir que o Lula é o Lula. Ele sempre foi dessa forma. E a declaração dele com relação aos judeus, eu acho que é uma tomada de posição, né, pró-Rússia, pró-China, pró-Hamas. Enfim, eu vejo dessa forma, não vejo como uma simples escorregada, eu vejo como uma tomada de posição, como ele já vinha dando sinais bastante claros. Agora vai até encontrar o presidente, acho que é o secretário da Rússia, né? Não sei se é o Vladimir Putin em si, mas vai ter esse encontro, coincidentemente, logo depois dessas declarações atabalhoadas. E um outro ponto a se observar é que o Arthur Lira, né, ele foi eleito, assim como o Pacheco, com o voto anti-PT. E hoje eles são meio que despachantes do PT. Então, a gente só serve mesmo na eleição para votar. De resto, a gente só serve para pagar.